Estou documentando do zero aos 100 mil reais no Mercado Livre, tentando ser o mais transparente possível, compartilhando os erros e acertos. Episódio número 6. E o último episódio foi feito há 5 meses atrás. Postei faz pouco tempo, mas eu gravei há 5 meses atrás. Então tem muita coisa que aconteceu, muita novidade e muitos erros, principalmente, para compartilhar. Primeira coisa, no episódio anterior, vocês viram que as cadeiras de acrílico chegaram, eu limpei as cadeiras e começamos a vender as cadeiras. E principalmente, a gente virou agência do Mercado Livre. Saiu de correio e virou agência. Isso foi o que mudou. Assim que a gente virou agência, a gente teve a nossa primeira venda de um modelo específico de cadeira que a gente tinha aqui. E aí começou as vendas. Em setembro a gente virou agência no Mercado Livre, então a gente começou a vender as cadeiras. A gente vendeu as cadeiras de acrílico até dezembro. Então de setembro até dezembro a gente vendeu no total 50 e poucas cadeiras de modelos diferentes, claro, que nem vocês viram aí no vídeo anterior. Mas teve um problema, o maior problema na verdade, para repor esse estoque. Porque quando eu fui atrás achar fornecedor dessas cadeiras, principalmente desses modelos, veio tudo da China. Então a única opção era a gente importar as cadeiras da China. Eu não consegui achar nenhum fornecedor dos modelos que a gente queria, que a gente vendeu aqui no Brasil. Então, se vocês tiverem algum fornecedor ou conhecer alguém, deixe aqui nos comentários, por favor, vai me ajudar muito. E o principal problema de importar cadeira é que, importar qualquer coisa, é que o ciclo de importação é longo. Diferente de um fornecedor que a gente fosse comprar a cadeira daqui, que demoraria 40 dias para chegar uma cadeira de jantar, como as que estão atrás de mim, importação demora muito mais, principalmente a primeira importação, que é onde você faz a questão do fornecedor, você tenta encontrar o fornecedor, negocia, tem a questão de tirar as coisas que precisa. A gente poderia até pular isso, porque a gente conhece alguns importadores, mas tem que tirar o radar. Tem toda uma burocracia que tem que ser feita para importar, que não fazia sentido fazer essa importação logo de início agora. E um cara que já vende no Mercado Livre, que a gente conversa de vez em quando aqui, recomendou pra gente não importar de início, focar com um fornecedor nacional. Ele é importador, ele tem uma importadora e vende no Mercado Livre. Ele falou que até na importadora dele, nas vendas dele, que é o produto que ele importa, às vezes tem ruptura de estoque. Então, pra gente fazer isso agora, com um volume muito baixo de venda, não vale a pena importar. A gente descartou a opção de importação por enquanto, porque eu gostei muito das cadeiras de acrílico, tá? E eu achei que é uma coisa que não estão olhando tanto assim, né? Mas também não estão olhando porque é difícil mesmo encontrar essas cadeiras, porque é tudo importada. As cadeiras de acrílico a gente vendeu praticamente todas, só sobrou algumas opções, tem até algumas aqui atrás de mim, como essas aqui que a gente não vendeu. A gente não vendeu por quê? Porque estavam com muitas avarias, essa aqui, por exemplo, estava muito arranhada, então eu não vendi. E no final, as últimas vendas das cadeiras de acrílico, a gente teve algumas devoluções, alguns reembolsos. Por quê? Porque as cadeiras foram arranhadas. Eu fui vendendo, essas que estavam mais perfeitas, eu fui enviando de início. E aí, as últimas vendas, só sobrou as que tinha que sobrado. Eram as piores de todas. Então, essas vendas deu problema pra gente. A gente teve que fazer uns reembolsos, a gente perdeu um dinheiro. Mas era um dinheiro que eu já saberia que poderia acontecer por conta dessas cadeiras estarem desse estado. Realmente, escrever organizando fica muito melhor, viu? A gente teve nosso primeiro produto do zero. O que eu quero dizer com o primeiro produto do zero? Desde a pesquisa de mercado, para saber se valia a pena ou não entrar no mercado de persianas, eu avaliei o nicho, a gente teve reunião com a fábrica, com o fabricante, fechou o pedido mínimo, a gente conseguiu um preço bom e a gente vendeu tudo praticamente 2 meses ali de persiana, tá bom? Mas teve problemas, tá? O primeiro problema foi que o preço subiu no segundo pedido. A gente fez um pedido inicial de 54 persianas, a gente vendeu ali umas 40 persianas mais ou menos, nesses 2 meses. Mas quando você vai fazer, eu vou até falar aqui sobre pesquisa de mercado um pouquinho mais pra frente, que o principal problema de pesquisa de mercado, de fornecedor, é o preço, óbvio. Eu acabei avaliando a questão das persianas com a pesquisa de mercado com o preço que ele me deu barato. Eu deveria ter feito a avaliação do segundo preço do segundo pedido, porque o segundo preço do segundo pedido era o preço que iria se perpetuar para os próximos pedidos. E por conta que eu fiz a pesquisa de mercado com o primeiro preço, que ele fez um preço mais barato pra gente, assim, de propósito, ficou um pouco irrealista a questão da pesquisa de mercado. Então foi um erro que eu deveria ter considerado. O meu problema foi esse: o preço subiu no segundo pedido. Então a oferta já não estava tão atrativa quanto antes na questão de diferenciação do mercado, porque o nosso diferencial na questão das persianas era a qualidade e o preço. O problema número 2 foi que a persiana não era 100% blackout. Eu fiz o pedido achando que a persiana era bem blackout e acabou que não veio blackout. Isso foi um erro meu de falta de alinhamento com o fabricante. Eu deveria ter feito algumas perguntas básicas e essenciais antes de fazer o pedido. Eu acabei não fazendo isso. Eu nem pensei nisso. Na verdade, eu nem pensei que seria outra opção. Isso nem passou na minha cabeça. E foi um erro meu. Eu não fiz meu dever de casa corretamente. É mais um ponto ali que eu tenho que melhorar. Então, quando as persianas vieram, eu comecei a vender, elas vieram embaladas. Não sei se dá pra ver essa aqui, mas essa aqui é uma das que a gente vendeu. Ela vem embalada e não dá pra você enxergar
que ela não é 100% blackout. Só dá para perceber que ela é 100% blackout se você abrir ela e você olhar por ela. E por conta que eu não tinha feito isso, eu vendi algumas com uma promessa que era 100% blackout e ela não era. Então a gente teve algumas devoluções, algumas reclamações e que né, afeta o score do anúncio. O anúncio, quando toma. Tudo é metrificado no Mercado Livre. Então, se o seu anúncio tem 10 vendas e uma dessas vendas dá problema, então 10% das suas vendas dão um problema. Então, o Mercado Livre não vai fazer você ter 1000 vendas, porque senão 100 vendas. Então, senão 10% dessas 1000 vendas, que são 100 vendas, vai ter problema. Isso é ruim para o Mercado Livre, porque ele perde dinheiro e a gente perde dinheiro. Então ele quer que o anúncio com menos problemas seja o que mais vende. Então a questão de ter problema e ter o score do anúncio é importantíssimo, tá bom? E por conta que isso, a gente teve essas reclamações, o nosso score das persianas não foi tão bom. Então a gente teve um delayzinho ali para vender. Outra coisa, quando eu falo que a gente vendeu 40 persianas, eram 3 medidas diferentes e 3 cores diferentes. Então quando a gente vai testar um produto, a gente pegou para testar o produto com... É que assim, o Mercado Livre você vai vender, você primeiro precisa testar vários produtos e depois fazer a profundidade do estoque. Então a gente pegou vários produtos, porque eram uma medida com 3 cores, outra medida com 3 cores, com as mesmas cores, outra medida com 3 cores. Então dá 3, 6, 9, dá 9 modelos diferentes de persiana. A gente faz esse primeiro teste com um estoque raso para depois fazer a profundidade do estoque. Assim a gente não precisa investir muito de início e o produto não ir bem. Outro erro que também aconteceu foi a embalagem. Eu não perguntei antes para o fabricante como é que ia vir as persianas. Por algum motivo, eu já imaginei que as persianas iriam vir embaladas. Eu já achei que elas iriam vir prontas, tipo, em papelão eu achei que elas viriam. E não, elas não vieram em papelão, elas vieram como eu tô mostrando aí no vídeo para vocês, que eu vou gravar um videozinho assim. Isso foi um baque, porque eu realmente achei, de novo, eu não fiz o meu dever de casa. Eu deveria ter perguntado, deveria ter ido detalhe por detalhe. Então eu até tenho eu tenho um checklist mental agora para perguntar para a questão de fornecedor, porque isso eu não vou errar de novo. Mas eu acabei não perguntando como é que ela vinha embalada. E como ela vinha embalada nesse plástico bolha, não tem como você enviar no Mercado Livre desse jeito. Precisa ter um embalo a mais e melhor para proteger a persiana. E aí, como que eu resolvi isso? Eu vi um vídeo no YouTube de uma outra fábrica, uma fábrica grande, e eles mostravam como que eles embalavam as persianas deles. Então, eles faziam um triângulo, a persiana. Eu vou tá mostrando aí um pedacinho do vídeo. Deu falando das persianas. E aí ficava super bem embalado, muito bem protegido e economizava papelão. Então eu embalava as persianas com os papelão reciclado da loja. Por quê? Porque eu fiz uma cotação com algumas fábricas de papelão para fazer das medidas que a gente precisava para embalar as persianas. Mas o pedido mínimo que eles exigiam eram 2.500 chapas. Ou 400 quilos mínimo de pedido. Pô, isso dava ali, eu fiz uma conta ali, dava tipo 3, 4 mil reais de papelão. Cara, eu precisava só de 54 papelões, entendeu? Não precisava de tudo isso. Então eu falei, beleza, nesse pedido mínimo não vou fazer o pedido desse papelão. Vou reciclar, vai dar trabalho, mas eu vou fazer desse jeito. E deu muito trabalho embalar as persianas, mas a gente economizou dinheiro que não teve que gastar com papelão e a gente conseguiu fazer esse primeiro teste. Outro erro, continuar com esse fornecedor. O fornecedor, a gente teve alguns problemas com questão de prazo, ele não cobriu o prazo, ele demorou para entregar, né? Faltou persiana, entendeu? Ainda meio que falta, porque a gente tinha outro modelo de persiana que era a Double Vision, que faltou, ele não entregou. A gente preferiu não fazer ele não entregar, para o próximo pedido que a gente fazer desses modelos que a gente vendeu, abater no valor. No momento a gente não está vendendo persianas, a gente ainda tem a gente tem 3 modelos ainda à venda, que são os que não vendeu muito bem. E a gente está deixando, o anúncio está ativo ainda, a maioria dos anúncios a gente pausou porque acabou o estoque, mas a gente tem esses alguns modelos à venda. A gente ainda não fez o segundo pedido porque a gente acabou fazendo um pedido de outro produto agora, que eu vou falar mais no final, que a gente achou melhor focar nas cadeiras. E as persianas a gente deixou um pouco de lado, mas já no gatilho para repor o estoque. Sobre pesquisa de mercado, fazendo a pesquisa de mercado da persiana e de outros produtos que eu também fiz, eu aprendi algumas coisas. E uma coisa que ficou clara para mim nesses 5 meses aí, e fazendo algumas pesquisas de mercado, e vendo o resultado da pesquisa de mercado, porque a questão não é só fazer a pesquisa de mercado, mas é fazer a pesquisa de mercado, comprar o produto e vender, e ver o resultado dessa venda. Porque é isso que confirma a pesquisa de mercado. Eu fiz a pesquisa de mercado Nossa, falei pesquisa de mercado 300 vezes. Mas eu fiz a pesquisa de outros produtos menores, de uma importadora que a gente compra aqui os produtos, os utensílios, os utensílios de cozinha, essas coisas. Eu fiz a pesquisa desses produtos e eu fiz uma nota para cada produto. Então eu tinha algumas avaliações que eu fiz para comprar o produto. Depois que eu fiz a avaliação,
e tive o resultado, eu coloquei aqui em ordem qual que era o maior fator que impacta uma pesquisa de mercado. Tem várias ferramentas para fazer uma pesquisa, tem a John Pulse, que é a mais cara, mas eu usei o teste grátis quando eu fiz a pesquisa da Persiana. Tem a Nubimetrics, que é uma bem completa que recomendo, mas eu ainda não sei usar direito, estou aprendendo. E tem o Avante Pro, que é mais barata e eu sei que um pouco mais demora para fazer a pesquisa de mercado. Eu usei o Avante Pro e o John Pulse. O Avante Pro para fazer a pesquisa dos utensílios e o John Pulse a pesquisa da Persiana. O primeiro fator que mostrou ter mais impacto na pesquisa e no resultado daquela sua conclusão, porque o que é a pesquisa? A pesquisa é você criar uma hipótese. A minha hipótese é que esse produto aqui está mal explorado, ele está com um preço alto, ele não está com uma boa entrega e ele não está sendo bem atendido. Então, essa é a minha hipótese é que se eu pegar esse mesmo produto de um outro fornecedor, colocar um preço melhor, melhorar a entrega, ter um anúncio melhor com um vídeo explicativo, eu vou ter mais venda. Essa é a hipótese e aí você vai para a conclusão que é a venda. Primeiro e acima de tudo é a margem. A margem é o mais importante. Depois que eu fiz a pesquisa desses produtos, os que mais venderam bem foi aqui que estavam com a margem mais saudável quando eu fiz a pesquisa, quando eu fiz ali, coloquei na planilha, fiz a questão dos custos, tá bom? Então isso foi o principal, porque se você tem um concorrente muito grande, mas você tem um preço muito bom, você consegue concorrer. E isso é até o segundo ponto aqui, cuidado com os grandes players. Porque no Mercado Livre tem a marcação do Mercado Líder, Mercado Premium, Platinum, e se tem algum Platinum ou muitos Platinums dominando uma categoria de produto, não adianta nada você entrar que você não vai conseguir ranquear seu produto, porque eles já vendem aquele produto há 1 ano, 2 anos, já estão super bem ranqueados, então para você conseguir melhorar, passar eles, é difícil. Se você não tiver uma boa diferenciação, questão de preço, questão de oferta, ou alguma outra dor que você resolve, o seu produto resolve a mais do que o deles. Então isso é uma coisa que tem que prestar muita atenção. Tempo de venda por volume vendido. Isso foi legal que eu fiz a pesquisa porque um dos produtos que foram campeões, os anúncios tinham muito tempo de anúncio, poucas vendas em relação ao tempo, poderiam ter bem mais. Tipo, 1 ano de venda e eles tinham 365 dias de vendas, de anúncio criado, e tinham ali suas 200 vendas. Mas estava muito caro o produto. Então, o produto que eles estavam vendendo é muito caro. Então, quer dizer que se você diminui a margem, você aumenta o volume. Isso é natural. Mas se você vê um produto que tem o anúncio o anúncio mais bem ranqueado daquele produto, tem 2 anos de anúncio e 20 vendas, já é um puta de um mau começo. Mesmo que ele seja um pouco mais caro do que a média, ou um produto que tá caro porque você consegue comprar mais barato, tem que dar uma olhada, tem que dar uma atenção, tem que entender entre a linha. Por que aquele produto está desse nível? Tem várias coisas que podem acontecer, mas você precisa entender do seu produto. E outra coisa é, se a imagem não compra. Eu acabei cometendo esse erro de comprar dois produtos que tinham uma margem mais apertada. Eu vi que a margem estava apertada, mas para dar o pedido mínimo para o fornecedor, para a importadora, eu incluí esses produtos. E na pesquisa de mercado eles tiveram um mau resultado e na vida real também tiveram um mau resultado. Então a gente está ali com um anúncio aí há 2, 3 meses e vendeu 5 unidades. Então assim, né? E é produto pequeno, então não tem uma margem já muito boa. É um produto que a gente está vendendo a R$19. Entendeu? Então foi um erro ali que eu cometi, que eu fui um pouco teimoso nisso. Então isso foi mais um erro. Não deveria ter feito isso. Mas mesmo depois de toda essa pesquisa, o teste é aí, porque o teste é o que faz a maior diferença e o teste é onde você realmente coloca a prova. Porque você pode ter a melhor hipótese, a melhor pesquisa de mercado, mas se você não tem ali o teste, né? Se você não faz o teste contra a sua tese, contra a sua teoria, não adianta nada. Então você precisa andar de lado a lado. Mesmo que se você conseguir comprar o mínimo possível, compra o mínimo possível. Compra 2 unidades com um concorrente para você vender mais caro, mas faz o teste, porque o teste é rei. Né? Isso eu aprendi rodando anúncio com o Pedro Sobral, que ele sempre falava disso. E você vê que isso é para qualquer coisa na vida. O teste é rei. Se você tiver um pouco de dúvida, compra, faz o teste e vê se dá certo. Então qual que é a nossa aposta agora, seguindo para frente, depois de ter já esses o que a gente está mais ou menos uns 6, 7 meses de e-commerce aí desde o primeiro episódio, né? Passou rápido demais. Nosso divisor de água está sendo nesse momento, que foi o quê? A gente está focando nas cadeiras de jantar, porque durante todo esse tempo de vendendo persiana, vendendo as cadeiras de acrílico, eu tinha anunciado algumas cadeiras de jantar e elas tinham um volume de venda menor, mas tinham uma margem boa, né? Não era boa assim, mas tipo margem de 14, 13%, o que em comparação ao faturamento, que a venda é cara, né? Por exemplo, R$500 um conjunto de cadeiras, valia a pena. Então, a gente decidiu apostar nessas cadeiras de jantar.
tá? Por alguns motivos. O primeiro motivo delas é que são fornecedores daqui, né? São fornecedores que a loja já tem um relacionamento com, então eles já conhecem o produto, a gente já sabe que o produto é bom, a gente já conhece o fornecedor, então tem essa facilidade. Outra coisa também é que, assim, a venda de uma caixa dessas cadeiras equivale a 20 vendas desses produtos menores que a gente vende, que dão um trabalho igual. Então, isso é outro ponto. Mas um ponto é que a cadeira já vem embalada, então o trabalho de despache é muito menor. Então, é literalmente colar a etiqueta, reforçar a fita e mandar embora. Então, isso é um ponto diferencial que, com as cadeiras de acrílico, eu sofri muito na questão dos embalos, né? Eu embalava muita cadeira, demorava muito tempo para embalar, e as persianas também demoravam para embalar. Então essa questão das cadeiras de jantar já vierem embaladas, já vêm embaladas das fábricas, traz com que o nosso custo fixo por nosso custo fixo de expedição seja baixíssimo, tá? Seria só questão de realmente deslocamento até o ponto de coleta. Um outro ponto também que eu levei em consideração, falando com o Ibrahim nessa questão de investir nessas cadeiras de jantar, é que aqui já é uma loja de móveis. Então, no pior cenário possível, o e-commerce fale, as cadeiras vão ficar aqui para a loja e a loja aos poucos vão vender as cadeiras, entendeu? Então, no final, a gente ainda tem esse leverage que é a nossa vantagem competitiva que a gente tem que usufruir dela. Então, foi um dos pontos que eu compartilhei com o Ibrahim para a gente poder fazer essa decisão de investir nessas cadeiras. Com tudo isso em mente, com a questão com o histórico, a gente já conseguiu vender essas cadeiras, com o histórico de que a gente é uma facilidade muito maior de vender as cadeiras por conta da questão que já vem embaladas, já vem prontas e elas vêm muito bem embaladas, né? Elas vêm também vêm já com uns plásticos também, ó. Esse aqui é um modelo de cadeira também que a gente já vendeu. A gente não vendeu, quer dizer, a gente não vendeu esse modelo em si, né? Essa cor. Mas a gente vendeu essa estrutura de cadeira, né? Ela vem bem embalada, vem bem feita, então é um ponto muito importante. Mesmo vendendo, focando nas cadeiras de acrílico, focando nas persianas, as cadeiras de jantar sempre foi a top 1, top 2 ali do nosso faturamento. A que mais trazia faturamento e, consequência, trazia mais lucro também. E esse pedido vai ser divisor de águas, porque a gente comprou uma porrada de cadeira, tá? Foi muita cadeira. Então vai ser divisor de águas para o e-commerce esse pedido. Então eu ainda estou esperando chegar e, né, tenho o tempo aí de 30, 40 dias para chegar esse pedido. Eu acho que já passou um pouco ali o pedido mais antigo já passou ali desse prazo, então ainda não chegou. Mas esse vai ser o divisor de águas. Então a gente vai all-in nas cadeiras de jantar e vai pro pau e pro racha, entendeu? Então esse vai ser o divisor de águas do nosso e-commerce, essas cadeiras. A gente está apostando nisso. Se não conseguirmos vender bem essas cadeiras aí, vai dar um baque aí pra gente. Eu não sei o que pode acontecer se a gente não conseguir vender. Então é um capital significativo aí alocado para essas cadeiras. Tem todo um contexto, vai ocupar espaço, então assim, é uma pressão aí que a gente precisa fazer isso acontecer. Vai ter que fazer isso dar certo. Então agora no momento estou organizando tudo, estou focando nas vendas pequenas na nossa loja para as métricas de performance, que são as métricas de frete, né, atraso de frete, atraso de atendimento, problemas de produto ficarem baixíssimas. Assim, quando chegar as cadeiras, a gente anunciar todas ficarem muito boas também, né? Outra coisa também foi os vídeos que eu fiz das persianas, ficaram muito bons. Então, essa questão de começar a aparecer nos clipes dos anúncios dos nossos produtos, acho que foi um dos diferenciais. Eu vou colocar aqui um pedacinho de um vídeo meu das persianas, que ficou muito bom e que depois que eu coloquei os vídeos e que todos os vídeos foram pro ar, foram publicados, o Mercado Livre aceitou, as nossas vendas das persianas aumentaram bastante. Então a gente viu, eu consegui perceber um aumento por conta desses clipes que a gente adicionou nos vídeos. E clipes muito bem feitos, né? Eu criei todo o roteiro, né? Points assim que acho importante a pessoa saber, então ficou bem legal. Também teve algumas mudanças no escritório, como vocês podem ver, a mesa está aqui fora, antes era lá dentro, né? Eu mudei de sala, estou numa sala menorzinha agora, mas está muito legal. A gente comprou uma impressora térmica agora também. Essa questão da impressora térmica foi legal, porque a impressora térmica custa 400, 500 reais. Eu não queria, né, falar, pô, vamos investir aí 500 reais numa impressora térmica. Eu fui atrás de um ferro velho que tinha aqui na loja parado. Eu vendi todo o ferro velho, a gente ganhou um dinheiro e com o dinheiro do ferro velho eu comprei a impressora térmica e comprei as etiquetas. Então meio que eu consegui usar uma coisa que estava já parada aqui na loja para poder investir no e-commerce. E isso é bom porque eu não precisei ficar pedindo dinheiro, eu só falei, olha, eu vou trazer um tanto de dinheiro para dentro, eu quero poder usar esse dinheiro para investir no nosso e-commerce. Então isso foi legal. Eu mudei a mesa também, vocês podem ver aí, a mesa está mais alta, minha cadeira está aqui. Então, assim, eu deixei aqui
no capricho para poder trabalhar aqui, porque realmente eu tô, esse ano aí, 2026, estou all-in nesse e-commerce e vamos pro racha, né? Vamos para cima. A gente também está vendo a questão da loja virar agência do Mercado Livre, virar um ponto de coleta, porque isso vai trazer tanto uma visibilidade maior para a loja, porque pessoas vão estar vindo para cá mais vezes para retirar pedido e para despachar, quanto vai ser bom para o nosso e-commerce, porque a gente não vai ter que levar pedido, a gente não vai ter mais pedidos atrasados, a gente mesmo vai bipar os próprios pedidos, então isso vai ser no longo prazo, eu acho que isso vai ser muito bom para o e-commerce, tá? Porque a gente vai estar ganhando em duas frentes. Vai ser um facilitador assim absurdo. Então, eu já fiz o pedido para virar, a solicitação para virar ponto de coleta, mas ainda está em análise e não tem previsão de retorno. Então, pode demorar um ano. Então, eu nem estou preocupado com isso. A gente também virou Enfio Flex, a gente tem agora com o Flex também. O Flex é muito bom, estou gostando demais do Flex. Tem uma questão ali a questão dos atrasos quando acontece é mais delicada, mas estou gostando muito do Flex, viu? Hoje tem mesmo pedido para chegar do Flex, ainda não vieram, acho que vai atrasar, então vai ser uma coisa que eu vou ter que resolver ali. Mas quando eu ativei o Flex nos pedidos menores, realmente as vendas são bem mais altas por conta do Flex. Porque a questão, a oferta de você receber no mesmo dia ou receber no dia seguinte é muito forte para o cliente. Pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais caro para ter essa opção. Então isso também foi um ponto muito bom que a gente conseguiu aí. Aconteceu bastante coisa, espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender. Se você for com qualquer dúvida do que eu falei aqui, pode me perguntar, vai lá no meu Instagram, manda mensagem, olha, eu tô assim 100% aberto para qualquer dúvida, qualquer pergunta. E é isso, vamos pra cima. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Se tiver qualquer feedback, me manda aqui embaixo. Muito obrigado por assistir, se inscreve no canal, tamo junto.